Bom, legal, pessoal. Então agora a gente vai iniciar a parte 2, que é de controle de fluxo, né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Legal. É a parte de controle de fluxo, ou seja, como eu controlo o fluxo das informações de um bloco PLSQL. Então eu tenho o if, o loop e o exceptions, que são exemplos aqui, né? Então, como que funciona o if? Puxa, o if é padrão, mas, né, como que você faz ele no PLSQL? Então eu faço o seguinte, eu só venho aqui, né, por exemplo, if myValue maior que 10, then ele faz o meu comando endIf. Então o que eu estou fazendo, ó, se o myValue for maior que 10, então faz o update. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse commit aqui, ó, para a gente poder verificar uma coisa. Eu vou colocar o meu aqui como 0. Se eu rodar esse cara, ah, tá. Pode igual. Então aqui qual é o fluxo? Ó? Ele vai vir e falar assim, ó, se myValue maior que 10, faz o update. Rodei. Fez o update? Como eu posso saber? Eu comentei o meu commit. Se ele tivesse feito update, ó, ele tinha habilitado aqui para me dar o commit. Mas ele nem passou aqui. Eu posso debugar. Vim aqui, ó. Esse aqui é o debugzinho dele, ó. Ó, venho. Esse aqui faz pula a linha, né, para a próxima linha. Esse aqui entra dentro de uma rotina, então se eu tivesse uma procedure, uma function aqui, e eu clicasse nesse cara, ele ia entrar lá dentro para debugar lá dentro. E se eu tivesse dentro de alguma e quisesse sair, era só clicar nesse cara que ele voltava para a linha saindo de uma procedure, de uma function. E esse aqui ele vai até o erro, o primeiro erro que ele encontrar. Se ele encontrar nenhum erro, ele vai direto. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei e vou seguir aqui, né? Então, myValue. Bom, myValue, ó, tá valendo 10. Sabe que ele entrou? Opa, pulou. Tá vendo? Ó, pulou. Acabou. Retornou 10, porque eu deixei o dbms output myValue 10 aqui, mas não. Aí eu vou colocar agora 1. Ou melhor, eu vou colocar maior ou igual a 10. Puxa, se fosse 10 eu queria que executasse. Aí eu vou fazer de novo o debug. Ó. Opa, agora entrou. Olha lá. Habilitou para mim fazer o meu commit. Beleza. Então o if ele é muito simples. Eu tenho também o else, né? Eu posso colocar aqui, ó, else yes. Eu posso escrever assim, ó, não atualizou. E aqui eu coloco como igual de novo. Eu venho aqui no meu debug, myValue tá 0, mas ele fez mais 10, agora tá 10. Ele é maior que 10, não é. Deu a mensagem, não atualizou, passou. Agora que eu olho aqui, ó, não atualizou. O if, muito tranquilo. Loop. Loop você tem a opção de você Fábio, fazer. Oi? antes, Opa. antes de ir pro loop, eu tava fazendo as packages do exercício que você tinha enviado pra gente. Uhum. E no SQL eu usava muito que era o if exist. Aí você colocava um select. Ele funciona normal no PL? Você tem o existe no PL, mas ele é um pouquinho diferente, tá? Acho Mas que você você porque tem. tava dando errado. Sim. Você tem o existe, mas ele você faz um pouquinho diferente no PLSQL, mas ele tem sim. A gente até vai ver ele aqui, acho que um exemplo dele. Se não, eu adiciono pra gente fazer, Tá bom, então. tá? Obrigado. Imagine. Então, olha, o loop. Eu faço aqui o padrão, ó, por exemplo. Eu vou fazer aqui de novo.
um loop. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. For, aí aqui tem até a legenda, né? O counter, que é uma variável, in de 1 a 10, loop. End, loop. Então ele vai fazer de 1 a 10, ele vai fazer esse update aqui. Ele vai fazer esse update 10 vezes. Aí eu posso falar, mas como que eu sei e vou saber? Eu vou colocar aqui, ó. dbms output, .putLine, atualizou. Vou rodar. Rodei. Olha lá. Atualizou 10 vezes. Ah, Fábio, mas você não declarou essa variável. Por que eu não precisei declarar? Ele implicitamente declara essa variável porque ela obrigatoriamente tem que ser do tipo number. Eu não preciso declarar uma variável counter. Quando eu faço for, eu coloco um cara aqui, ele já assume. Eu poderia aqui, ó. Esse aqui é o operador de concatenação. Olha lá. Atualizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que é o concatenação? Concatenação. Quando eu quero concatenar, juntar uma string com a outra. No PLSQL não é mais, é pipe. Esse cara aqui, ó. Tá? Então é sempre pipe. Para mim concatenar um valor. Bom, loop não tem segredo quando você vai fazer um loop assim, né? A gente vai ver outros tipos de loop, tá? No nosso treinamento aqui. Eu também tenho posso fazer um while com uma expressão lógica, que seria o quê? Aqui mesmo. Podia fazer isso aqui, ó. While myValue menor que 20. Loop. De loop. E aqui eu coloco o tal do myValue responde igual a myValue mais 1. Tão simples, né? Estou fazendo update, vou incrementar o myValue, o counter não existe mais, não adianta eu colocar aqui. Mas eu posso colocar o myValue para saber em que cara ele está. Certo? Então, se eu debugar ele, ó, myValue está valendo quanto? 10. É menor que 20, então ele vai fazer. Passando. Quanto tá o myValue agora? 13. Beleza. 15. 20. Saiu. Acabou. Olha lá. Atualizou 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19. Esse é o fluxo do while, tá bom? Também não muda muito do que a gente está acostumado. Muda talvez um pouquinho a sintaxe, mas vê que todos terminam com loop e finalizam com end loop, né? Você só muda aqui se é for, se é while. E tem até um próprio loop, mas é bem difícil a gente usar. Fábio, no Opa. while e nos loops em geral, tem os comandos de indentação normal, tipo myValue mais, menos, ou quando você quer somar um valor, coloca mais igual, ou não? Tem sim. Tem sim. Nem sempre a gente usa no while. Aliás, nem sempre nem sempre a gente usa o while for para fazer loop em dados, mas às vezes acontece. Quando acontece, sim, às vezes a pessoa ela usa lá o while e vai incrementando aquele dado até chegar em determinado valor e parar. Isso tem sim essa questão de comando para incrementar, né? Isso daí. Eu nunca usei o igual mais, igual menos, sabe? Quando você coloca só aqui, né? Igual mais, igual menos, e ele já entende que ele tá sumarizando. Mas deve existir, é que a gente usa pouco. Eu não me lembro de ter precisado usar, mas deve existir sim. Depois a gente pode dar uma pesquisadinha. Tipo, quando eu tentei, deu erro, Fábio. Eu coloquei mais igual e deu erro. Eu tinha Eu, tentado fazer isso. eu não sei se o comando, se a sintaxe é igual ao que costumeiramente a gente vê.
mas de repente pode dar uma pesquisadinha como seria essa sintaxe no Oracle, né? É uma coisa da gente talvez pesquisar. Eu não sei dizer para vocês com precisão se tem, não. Legal. Aqui tem um exemplo de while, um exemplo tranquilo. Procedures e funções. Legal. Então, a parte de comando de fluxo ali, o if, o loop, o while, ficou tranquilo para vocês? Vocês já estão acostumados a usar bastante esses comandos, né? Sim, já tá bem acostumado, já foi bem tranquilo. Às vezes, talvez não tenha usado tanto, mas já sabe o princípio, né? Legal. Agora, vamos falar sobre procedures e funções. Então, o que é procedure? A procedure nada mais é do que um bloco PLSQL, que é um procedimento lá que tem um controle de fluxo e pode ter comandos SQL, né? A função também é a mesma coisa. Só que a função, ela sempre retorna um valor. Você usa a função exatamente para retornar um valor. E por ela retornar um valor, você pode usar uma função numa select, diferente numa procedure. Você nunca vai conseguir usar uma procedure numa select no Oracle. Agora você consegue usar uma função. Então, aqui como diz, né? Procedures subprogramas, executar uma ação específica. Elas não retornam valores? Não é que elas não retornam valores. Elas retornam valores. Mas elas não podem ser usadas no select porque elas retornam valores de uma maneira mais complexa, por meio de parâmetros de saída, diferente da função que vai retornar um valor obrigatoriamente. Você não faz uma função que não retorna um valor, ela sempre retorna alguma coisa. Nem que seja nulo, mas ela vai retornar alguma coisa. Tá? Essa é a principal diferença. Então, uma função, ao invés de ter o declare aqui em cima, você vai ter o function, a nome da função. Você já coloca qual tipo que ela retorna e coloca o bloco aqui dela para retornar. E a procedure, ao invés de você ter um declare aqui, você tem procedure. E aí o nome da procedure e o comando que você vai executar. Tá? Aí você faz a rotina, o fluxo. Como a gente vai falar de cada uma, vamos fazer uma junta, porque daí a gente consegue entender como a procedure funciona, tá? Então a gente vai escrever essa procedure. É uma procedure que ela vai setar o nome do cliente. Ou seja, vai trocar o nome do cliente, né? Da nossa tabela. Para mim criar uma procedure, eu não preciso criar na mão. Se eu vim aqui, ó, em procedures do PLSQL, dou new. Ela já me pede o nome. Ó, que nome você quer criar? Eu vou criar set name. Legal. E o parâmetro, qual que vai ser de entrada e saída? Eu posso informar aqui ou não? Eu não vou informar para poder deixar mais claro para vocês como faz dentro dela, tá? Senão ele cria uma procedure sem parâmetro nenhum, o que também pode. A procedure, ela pode não ter parâmetro nenhum, nem de entrada nem de saída. Se eu só rodar ela, ela executar um procedimento. Mas ela também pode ter parâmetro de entrada e saída. Então, na que eu criei, eu tenho a entrada CD cliente, que é um código, então é um número, né? Então, uma variável de entrada do tipo number. E eu tenho nm cliente, que é o nome, que é uma variável de entrada do tipo varchar. 2. Nos parâmetros de entrada de função ou de procedure, eu não preciso especificar o tamanho. Isso aqui ele vai assumir o que você mandar. Se você mandar um varchar com 20, ele vai assumir que é 20. Mandar um varchar com 3.000, ele vai assumir que é 3.000. Então, legal. Coloquei aqui os meus parâmetros de entrada. Aí aqui, vou fazer o quê? Bdate, a minha tabela cliente, setando o nome igual a nm cliente, de quem? Onde o código seja igual a cd cliente. Botei dois iguais. Pronto. Foi esse aqui o comandinho que ele colocou. Ó. Então, recebendo entrada numérica, um varchar, que é o nome do cliente, o pdate, atualiza, beleza. Aí, lembra que eu não salvo isso como executável, ele tem que ser compilado no banco. Eu venho aqui e compilo, ó. Olha lá, compilado com sucesso. Se eu errar alguma coisa e tentar compilar, ele já mostra, ó.
Ó, C cliente, identificador inválido. Verdade, porque na verdade é CD cliente. CD cliente. Pronto. Compilei. Agora eu quero testar. Como que eu faço para testar uma procedure? Eu venho aqui nas minhas procedures e ó, ela já criou. Se ele não aparecer, você pode vir aqui dar um refresh que ele aparece, tá? Mas o PL, ele só não aparece se você já tivesse com ele aberto. Mas se ele está fechado, geralmente quando você abre, ele já dá o refresh e já mostra. Então imagine que eu tenho esse set name e agora eu quero testar. Ver se funcionou. Debugar ele. Como que eu faço? Eu clico com o direito e dou um teste. Ó. Aí ele já cria para mim um bloco para mim poder testar esse cara. Ele chama a procedure, coloca as variáveis aqui e cria um gridzinho aqui embaixo onde eu posso dar entrada nas variáveis para me testar. Então, por exemplo, eu quero pegar o meu cara que é o código 1, eu quero mudar o nome dele para Manuel. Certo? Coloquei aqui, vou executar. Executou. Olha o que aconteceu. Por quê? Eu não coloquei commit rollback na minha procedure, mas eu não vou colocar mesmo quando eu estiver desenvolvendo em IFS. Então a gente vai seguir usando esse modelo. Eu venho aqui commito daqui mesmo, ó. Só clicar aqui, commit. Aí eu vou lá na minha tabelinha ver como ela ficou. Ver como ela ficou. Opa, tá aqui, ó. Código 1 agora chama Manuel. Pronto, minha primeira procedure. Vocês conseguiram reproduzir ela aí? Consegui. Legal, excelente. Então vamos tocar. Bom, procedure feita. Tranquilo. Set name. Não só criei ela, como testei ela também. Aí se eu fechar minha procedure sem querer, não tem problema não. Aí ele pede para salvar. Se você tiver compilado no banco, não se preocupe. É só você vir aqui, clicar com o direito, dar um edit nela. Pronto, ela está de volta aqui. Agora, se você fez uma alteração e não compilou, fechou, pediu para salvar, disse que não, acabou. E mesmo que você tentar salvar, gente, por exemplo, ó, eu vou alterar aqui, alterei. Aí eu vou fechar e falar, ó, não quer salvar? Tá, quero salvar. Ele vai salvar um arquivo com essa procedure, mas ela não está no banco. Não se confundam. Para ela estar no banco, eu tenho que compilar. Mesmo que seja com erro, ó. Tá vendo? Ela ficou vermelhinha aqui, ela tá com erro. Fechei. Tá inválida. Se eu abrir aqui de novo, ela vai abrir para mim com o erro. Aí eu venho aqui, corrijo o erro se precisar, compilo, olha lá, sumiu o errinho. Pronto, ela tá funcional de novo. Legal. Esse foi o nosso exemplo de procedure. Agora a gente vai criar uma function que retorna o nome de alguém, né? Que eu informo o código. Então a function também eu posso vir aqui, ó, nas minhas functions, clico direito, dou new. A minha function é o getName. Não vou pôr parâmetro nenhum agora, porque eu quero mostrar para vocês como faz lá no código. Ok. Então, ó, create or replace function getName. Bom, eu quero pegar o nome. O que eu preciso para pegar o nome? Se eu quero pegar um valor único da minha entidade, por exemplo, eu quero pegar o nome de um cliente, ou eu quero pegar o CNPJ de um fornecedor, ou eu quero pegar a razão social de um cliente, ou se eu quero pegar o valor total de uma nota fiscal. Se eu quero buscar dados únicos e entidades únicas, a minha função que eu vou desenvolver, ela tem que receber como parâmetro os dados da chave primária. E isso é importante. Então eu venho aqui e eu vou receber quem? CD cliente, que é uma variável de entrada do tipo number. Sempre vai ser de entrada. Legal. Ela retorna o quê? Ele retorna Qual que é o tipo do nome cliente? Fábio, se eu não colocar o in, out ou in, out, ele já considera implicitamente in, out? Se eu colocar só CD cliente number. Vamos ver aqui. Eu acho que ele não vai nem compilar, mas vamos testar.
É uma boa pergunta. Ó, vou tirar aqui, suprimir. Vou botar um do aqui só para ele ter um comando para executar. Vou tentar compilar. É result do tipo varchar 2. Ah, é verdade. Varchar 2, 200. Ele entende que é um in. Ele não vai entender isso aqui como out. Vamos fazer um teste, quer ver? Não, na verdade, esse teste é bom a gente fazer na Procedure. Tá? Vou tirar aqui. Sabe por que é bom fazer na Procedure? Porque na função não tem out no parâmetro. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou setar o nome cliente um valor qualquer aqui. Vamos ver se ele pega. Isso eu nunca testei. Lá. Não, ele entende como in só. Eu teria que fazer isso aqui, ó. Aí ele pegou. Então, se você omite, ele entende só como entrada. Entendi, obrigado. Imagina. Legal, deixa eu fechar aqui. Função, tá? A minha função é a getName. Aí eu peguei aqui, recebi o meu código cliente. O meu return, o tipo de variável de resultado é varchar2. Aqui é a result, tá? Ele cria automático, mas isso aqui podia chamar assim: nome cliente. E aí, na hora de eu dar o return, eu coloco, né? Que quem vai voltar é minha variável nome cliente. Aí aqui, vou fazer o quê? Select nome from cliente, where código igual cd cliente. Isso resolve o problema? Não, porque eu tenho que jogar o campo nome dentro da variável nome cliente. Beleza, joguei. Compilei. Ó, compilou legal. Eu vou vir testar. Venho aqui, clico direito, dou um teste. Função ele também me dá a mesma coisa. Aí eu venho aqui e ponho o código 2. Eu vou executar. Pronto. Devolveu meu nome. O que eu poderia fazer também? MySQL window, select get name from dual. Manuel. Eu posso inserir uma select. Eu poderia, por exemplo, inserir uma select assim. Cisco get name código from. Já eu explico a dual, tá? Cliente. Vamos lá. Por quê? Eu estou usando a função getName, passando o código, que é o campo da tabela cliente, ele já busca o nome de todo mundo. É claro, né? Eu já tenho lá o campo nome, né? Se eu fizer isso aqui, vai dar o dado igual. Mas o fato que eu queria mostrar para vocês é que, tá vendo? Ó, eu posso usar uma função numa select, coisa que eu não posso fazer com uma procedure. Tá? No SQL Server, você consegue usar essa procedure. A procedure até retorna o select, né? Já no Oracle, não. Legal. Então, eu criei uma função e criei uma procedure. Deixa eu ver aqui. Tá. Antes de ir para os exercícios. O que acontece? Que eu queria falar para vocês um pouquinho mais sobre o fluxo de controle, né? Então, eu tenho aqui a minha procedure. Vamos explorar a procedure. Tá. Vamos supor. Deixa eu só ver se vai entrar aqui já. Não vai. Legal. Então eu vou explicar para vocês já isso. O que eu vou explicar para vocês agora? Cursores.
tá? Um cursor. O que é um cursor? Um cursor nada mais é do que um record set ou um data record set que você pega um select e consegue colocar ele num conjunto, numa coleção de dados, até porque o select não representa a tabela inteira, ele representa uma parte da tabela. Você consegue colocar ele num conjunto de dados e interagir com ele, tá? E isso ele pode retornar tanto um dado único como um conjunto de dados. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero, antes de fazer o update no cliente, eu quero ver se esse cliente existe. Que é aquilo que o Wesley comentou, perguntou. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um cursor. A sintaxe do cursor é assim. Cursor, eu dou um nome para ele. Eu vou chamar ele assim, check exists. Só check. Beleza. Cursor check is. Aí eu coloco uma select aqui. Select. Mas, tipo, se você usar a palavra reservado, ele não vai dar erro? Vamos ver já. Às vezes dá, às vezes não. Depende do contexto, mas vamos testar aqui. Ó. A gente evita, tá? Eu coloquei aqui o check. Vamos colocar. Vou portuguesar. Verificar. Eu coloco aqui CD cliente. Legal. Então, ó, o que o cursor, então o cursor, ele vai, quando eu abrir ele e eu der um fetch nele, ele vai retornar para mim o quê? Ele vai retornar para mim os dados dessa coleção. Ele vai retornar esses dados. Tá vendo que eu passei um cara específico? Então ele vai retornar uma linha do cliente, tá? Aí beleza. Escrevi meu cursor. Aí eu vou vir aqui e dizer assim, ó. Open cursor, né? Vou abrir meu cursor, verificar. Aí eu vou jogar os dados desse cursor, para mim usar eles, eu vou jogar ele numa variável do tipo do cursor. Então eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Linha cliente, que é de qual tipo? Verificar how type. Então, olha, para a gente seguir, eu criei um cursor que traz esses dados. Esse cursor, gente, ele não tem que ser exatamente igual à tabela. Ele podia ser mais de uma tabela nesse select. Ele podia ter só alguns nomes. Ele pode, por exemplo, só voltar o código. Ele pode voltar o código e o nome. Então, esse cursor eu crio ele do jeito que eu quiser. Quando eu falo que a linha cliente é igual ao tipo de linha verificar, ele vai assumir que esse, por exemplo, aqui ele vai assumir que essa linha cliente vai ter dois campos, código e nome. Então, o Open, ele reserva espaço em memória, compila e valida e executa o cursor. O Fetch vai pegar o cursor e vai jogar na minha variável. Depois eu fecho o cursor. Pronto. Ele abriu, jogou na variável e fechou o cursor. Aí eu faço aqui, ó. If, linha, if, verificar. Exists, then, faz o update. Ah, desculpa, gente. Não é que existe, não. É found. Perdão, viu? Beleza. Vou dar vou testar ela agora, tá? Pra gente fazer um debug. Vou informar o código 23. Nome do cliente, teste. Vou debugar aqui. Então ele vem, abre meu cursor, dá um fetch e fecha o cursor. Legal. Ó, será que ele encontrou o dado? Ah, cursor inválido. Tá, tudo bem. Desculpa, gente. Isso aqui, ó. Eu tenho que estar com o cursor aberto, tá? Não posso fechar ele, por isso que ele deu cursor inválido. Para usar o found e o not found, eu tenho que estar assim. Desculpa, vou compilar aqui de novo. Vamos testar de novo. Aqui, dá
Então, debug. Aí, ó, tá vendo que se eu clicar aqui, ele vai passar na linha direto. Mas eu quero entrar dentro de setName. Então eu tenho que usar esse aqui, ó. Step into. O step over, ele só passa pela linha normal. O step into entra lá dentro. Eu clico aqui, ó. Entrou na minha procedure. Aí eu posso voltar a usar o step over que eu quero linha a linha. Abriu verificar, deu fetch. Encontrou? Não encontrou. Então, fecha o cursor, toca a vida normal. Olha lá. Foi. Ah, não, mas espera aí, eu vou tentar o 2 agora. Esse debug de novo. Ó, abri. Encontrou? Opa, encontrei. Faz o update, fecha o cursor, toca a vida, normal. Habilitou meu commit, porque eu não comito, o IFS vai comitar automático para mim. Comitei aqui. Se eu olhar na minha tabelinha para ver, né, os dados da minha tabela. É... Opa, tá aqui, ó. Teste. O 2. Então, eu consegui com o cursor fazer uma verificação se esse cara existia. Tá? Agora, pode ser que eu queira tratar o erro. Dar uma mensagem de erro pro cara ou criar uma exception mesmo para dar um erro. Então, por exemplo, vou fazer o seguinte, ó. Esse da exception é bem legal explicar para vocês verem como funciona. Todo bloco de procedure ou function, eu posso inserir uma seção que é exception. Ou seja, sempre que der um erro, ele vem para cá. Sempre que der um erro, ele vai cair nesse bloco aqui. E aí eu vou poder tratar o erro. Tá? Tratar o erro, o que aconteceu nesse erro. Então, por exemplo, eu crio aqui, ó, when tem um erro que é dup val on index. Vocês não precisam gravar esses nomes todos, porque a gente dificilmente trata erro nativo. E a IFS já trata. Mas o princípio, o conceito de usar exception é importante vocês fixarem. Então vamos imaginar, por exemplo, o que esse cara está dizendo? Quando duplicar um valor em um índice, ou seja, aquele erro que dá primary key já existe. Então o que eu vou fazer? Ao invés de dar update aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui é legal. Vamos supor que eu quero criar um outra procedure. Eu vou mudar aqui, ó. Create novo cliente. Aí eu recebo number, recebo o nome. E deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum cara que não é nulo. Mas isso aqui é legal, ó. Vamos ver, esperar abrir aqui para vocês verem. Uma falada boa aqui agora. Cliquei manualmente. Ó, que ótimo. Travou mesmo para. Tudo bem. Vamos ver aqui de novo. Legal. Okay. O PL é legal porque ele grava seus dados de sessão e ele geralmente ele reabre tudo pra gente. Mas não confie nisso, tá? Então eu edito aqui a minha procedure. Aí eu quero criar uma procedure que chama create cliente. Criar cliente. Aí eu venho aqui, eu vou olhar o teu código, nome. Tá, esses dois não podem ser nulos. Telefone e nascimento. Vou colocar aqui o nome do cliente. Vou colocar no meu telefone, vai. No telefone. Em varchar 2 e nascimento, DT nascimento
Indate. Legal. Você viu que eu só mudei o nome aqui? Aí eu mudo o nome aqui em cima e mudo o nome aqui, ó. Aí eu compilo. Olha o que acontece. Já criou uma outra, ó. Porque isso aqui você não está abrindo um arquivo que nem o Word, editando, não. Ele simplesmente fez o favor de pegar o código que está armazenado em banco e jogar para você na tela. Você pode alterar esse código do jeito que você quiser e recompilar ele. Tá? Você não está editando a procedura. Não pense que você está direto no banco, não. Isso aqui é como se fosse o Notepad. E, é claro, né? O Notepad incorporado, que te ajuda com indentação, com um autocomplemento de código, com validação, quando você compila. Mas isso aqui é só para você, é uma interface só. Então ele já me trouxe aqui, ó, todos os dados que eu preciso. O NM cliente eu tinha colocado como out, não vou dar valor nenhum. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o verificar para ver se o cara existe, ao invés de fazer o update, eu vou fazer o insert. Certo? Insert into cliente. Lembra que eu vou sempre colocar os campos, né? Código, nome, telefone, nascimento. E vou colocar aqui valores. Os valores das variáveis. Então é cd código, nm nome, nm cliente, underline, né? Aí é num telefone e dt nascimento. Underline também, né? Esqueci do underline aqui. Legal. Criei aqui. Tá com underline esses caras? Não, não tô não. Vou atualizar aqui, vai pra não ficar. Aqui também, gente, eu posso trabalhar isso aqui e fazer assim, tá? É mais fácil. Beleza, tá aqui. Então eu vou verificar se o cara existe e daí eu vou inserir ele. Vou compilar aqui. cd código, cd cliente, na verdade. Compilar. Legal. Compilou. Vou rodar esse cara. Teste. Então eu vou criar lá um cara novo. Vou colocar aqui. Código 5. Manuela. Telefone 5555. 9. Data de nascimento. É bom quando eu ponho data aqui, ó. E ele entende que é data, ele permite que eu escolha. O que é muito bom no nosso caso para a gente não ter que. A gente não ter que ficar formatando data para passar comparando. Aí eu vou rodar. Sucesso. Será que foi mesmo? Não abriu aqui para me comitar? Vamos debugar. Acho que vocês já pegaram o erro, mas vamos ver. Abriu o cursor. Encontrou? Não encontrou. Então insere. Ué, mas eu quero inserir se não encontrar, né? Se encontrar, porque eu não posso inserir mesmo. Então eu paro aqui, ó. Esse botãozinho ele aborta a execução. Aí eu volto nesse cara aqui. E na verdade, assim, se não encontrar, aí você insere. Compilo. Legal. Do jeito que eu tô aqui, eu já debugo de novo. Vou entrar nesse cara. Verificou. Existe? Não existe. Insere. Fecha o cursor. Termina. Opa, ó lá. Habilitou para me comitar. Comitei meu dado. Se eu vir na minha tabela para pesquisar. Como esse cara tá. Ó lá. Manuela. Registro 5. Olha que beleza. Agora eu venho aqui e rodo de novo. Pá. Puxa, não deu erro. Por quê? Porque o meu not found está verificando. Agora imagine que eu não quero tratar desse jeito aqui. Vou comentar esse código e esse daqui. Comentei. Beleza. E dá uns toques aqui, ó, por exemplo, você criou a variável linha cliente e nunca usou ela. Não é um erro, é um hint, é uma dica, né? Você não criar variável sem usar, porque você acaba colocando espaço em memória. Mas tudo bem. Vou executar esse cara com os mesmos registros. Ó, unique constraint. Por quê? Já criei esse cara. Mas eu quero tratar agora. Agora eu vou usar exception. Eu vou criar um bloco aqui, exception. Aí eu vou dizer assim, ó. Quando loop val on index tem
dbms output.putline. Este código de cliente já existe. Compilo. Legal. Vou no meu teste de novo. Rodei, ó. Não deu erro, ó. Mas se eu for no dbms output, esse código de cliente já existe. Ah, mas puxa vida, eu não sei, eu vou ter que saber todos os erros nativos do Oracle, porque esse é um erro nativo. Não, você não precisa saber todos os erros nativos. Isso aqui o IFS já trata. Mas se você em algum momento precisar, você pode pesquisar na internet e falar, Oracle Exceptions. Aí ele vai te dar as exceptions que tem, você pode usar ela para tratar alguma coisa. Ou quando você está fazendo a sua rotina que você testa, você se depara com uma exception. Aí você quer tratar ela. Aí você pode ir na internet e pesquisar se ela é uma exception nativa. O Oracle reserva um intervalo entre 20.000 e 20.999 para você criar mensagens de erro customizadas. Então o IFS faz muito uso disso. Então às vezes você vai esbarrar mais num erro de lógica do IFS, que já tratou, do que de um erro nativo. Mas pode acontecer. Então imagine, por exemplo, que eu não sei qual é que não é um erro nativo. Eu vou voltar aqui o meu código, tá? Opa, fez demais. Legal. Vamos ver se vai. Foi. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma exception. Eu vou criar aqui, ó. Cliente existe exception. Certo? Aí o que eu faço? Aqui eu vou tratar o seguinte, ó. Se encontrar o cliente, insere. Aliás, voltou aqui, né? Se não encontrar o cliente, você insere ele. Se não, você executa o erro cliente existe. Legal. Vou testar. Aqui eu não vou debugar porque eu só quero ver o resultado, né? Ó, um handle user defined exception, ou seja, você tem uma exceção definida por usuário não manejada ou não implementada. Por quê? Porque eu mandei ele executar o exception, mas faltou o quê? O bloco de exception. Eu tenho que vir aqui e colocar exception. Esse bloco ele posso colocar quando quiser. When cliente existe, then mensagem cliente existe. Beleza, coloquei, compilei. Agora eu venho aqui para rodar. Rodo de novo. Não deu mensagem de erro, mas ó, cliente existe. Se eu quisesse que o Oracle desse uma mensagem na tela, não importa qual client esteja usando. Case, application, error. Aí ele tem aquela classe reservada, 20.001. Cliente já existe. Compilo. Legal. Agora que eu testo ele, aqui. Cliente já existe. Tá vendo? Ele trouxe um erro Oracle. Mas porque, na verdade, é uma exception que eu manipulei. Eu criei uma exception, mandei ele executar essa exception quando desse uma situação específica e tratei a minha exception aqui. Puxa vida, mas o que eu queria mesmo, sabe o que era? É que quando desse uma exception, não importa qual fosse, mandasse mensagem na tela ou gravasse no dbms output para mim, ó, ocorreu erro tal. Então eu coloco essa palavra aqui, ó, when others. Por que o when others? Porque isso aqui eu posso cascatear, eu posso dizer assim, ó, when cliente existe, você dá a mensagem. Quando for outros, você dá o 2, e ele tem uma variável interna do Oracle que chama SQL error.
Então eu poderia tratar vários erros, tá vendo? Eu podia ter um erro quando o cliente existe, um erro quando a data de nascimento não fosse informada, um erro quando o telefone, o tamanho do campo telefone fosse menor do que 15 caracteres, um erro quando o código não fosse informado. Eu podia criar várias exceptions aqui, ó, e tratar cada um de um jeito. Aí se der um exception que não está tratado, eu uso quem? O others. Tanto é que se eu fizer isso aqui, olha, vou aumentar esse cara aqui, esse cara aqui. Daí ele vai passar direto. Então, se eu vim aqui, executar de novo, ó, ele dá um Oracle 2002, porque eu manipulei e porque, lembra, do 20.000 ao 20.999, o Oracle me dá esse range de número para mim usar, para mim tratar exceções internas, porque eu posso criar um catálogo de erro, né? Aí o usuário sempre sabe, deu Oracle 20.002. Esse erro é falta de CNPJ, eu posso fazer isso? Mas dentro dele, ele deu a mensagem de erro do Oracle, ó. A constraint, cliente código PK foi violada. O legal é que se eu estiver executando e ele der essa mensagem, o Pérez, que é developer, me dá isso, ó. Você quer ver o código do erro, o código fonte do erro? Quero. A hora que você mostra, ó, ele mostra exatamente onde ele caiu, ó. Então, essa é uma maneira de eu manipular exceptions. Eu posso tratar a minha procedure, tratar os erros, controlar eles para fornecer para o usuário uma experiência mais fluida no sistema e até para que ele possa saber que ação ele precisa tomar, né? Então, eram essas duas coisas que eu queria explicar para vocês. Cursores e a parte de exception. Ficaram com alguma dúvida até aqui? Querem fazer perguntas? O que vocês acharam? Eu vou colocar aí no chat do Skype esse código, que seria tipo a forma sem o negócio, o cursor. Ele funcionaria? Quer ver? Não. Por Porque quê? você precisa do cursor aberto para. Bom, vamos testar aqui, ó. Não, é que ele não usa o cursor. É que quando eu falei, tipo, quando eu fazia no SQL normal, eu conseguia fazer ele assim. Uhum. Só que com o exist antes, eu só substituí o exist pelo found, que Sim. você falou que é o equivalente no cursor. Mas por que ele não vai fazer isso, né? Quando você usa a select pura, você executa ela ela vai. Peraí, deixa eu fazer, antes de eu falar, deixa eu fazer o teste aqui para me confirmar. Eu entendi a sua pergunta, mas só para me confirmar ela, mas ele não vai funcionar, não. Não vai funcionar. Por que ele não funciona? Porque essa informação, o cursor, quando você abre um cursor, o cursor ele abre um espaço dentro do servidor do Oracle, uma região de memória, e carrega esse cara com uma série de propriedades. Enquanto você está com ele aberto, ele te permite você ter acesso a esses dados. O select puro não. Ele é um cursor que a gente fala de implícito. Ele abre e fecha, ele só te traz dados. Ele não permite você acessar informações a mais além disso. Não que você não pudesse fazer o seguinte, Wesley, você poderia fazer isso aqui, olha. Seguindo essa linha, por exemplo, você poderia fazer isso aqui, ó. Poderia fazer isso aqui. Você cria uma variável, aí você dá um count na tabela. O count traz o número de registros que ele encontrou na tabela de acordo com o seu where.
Aí você faz um count, joga numa variável e verifica se essa quantidade de registro é maior que zero. É maior que zero? Encontrou. Aqui no caso tem que ser igual, né? É igual a zero? Não encontrou nada. Então pode inserir. Você poderia fazer desse jeito. Mas o Oracle trata o cursor de uma maneira muito... até porque ele tem que fazer um controle dos acessos que outras pessoas estão fazendo e tudo mais. Mas o cursor ele abre o espaço de memória e te traz propriedades que você pode acessar. Já o SQL, quando você roda um select em algum momento da procedure ou da function, ele é um cursor implícito. Ele abre, fecha e só te dá retorno de dados. Ele não deixa você acessar nenhuma propriedade daquela coleção de dados, como tipo, existiu, aliás, encontrou, não encontrou, quantos registros encontrou. Ao passo que o cursor, eu poderia... Isso aqui que eu fiz aqui, olha, eu poderia fazer aqui, ó, com um cursor. Poderia fazer isso aqui, ó. Verificar, percentual, round count. Ou seja, quantas linhas você encontrou nesse cursor? Porque esse cursor é algo vivo dentro do meu banco de dados. Ele alocou espaço memória para me usar e interagir com ele. Aí por isso que ele tem uma coleção de dados e propriedades. Já o select não, ele é implícito. Ele abre, já fecha e te retorna os valores. Então, nessa situação, qual que seria mais performático? Fazer um select e só ali somar nesse existe ou abrir um cursor? O que seria mais performático? Depende muito do contexto. Por exemplo, o cursor é muito prático, mas o cursor ocupa um espaço bom de memória. Se você puder fazer ele só com o select implícito, ele vai ocupar menos, é verdade. Mas talvez a interação que você vai ter com ele possa ser um pouquinho mais difícil, mais complexa. O que geralmente a gente faz? A gente usa o cursor. Ele tem o Oracle tem uma funcionalidade que chama Bulk Collection, que é uma maneira de você também conseguir uma coleção de informações, de dados e trabalhar em cima dela. Só que eu não vi o código default, padrão do IFS usar esse cara. O padrão do IFS é usar cursor mesmo. Porque embora ele mantenha um espaço em memória, os cursores eles são sempre abertos e fechados muito rapidamente. E quando tem uma interação com ele, é bem mais fácil quando você tem um cursor. Vou dar um exemplo, tá, de uma interação. Imagine que eu quisesse, eu queria uma procedure. Vou colocar aqui, ó. Vou chamar ela de update cliente telefone, tá? Eu vou só tirar esse cara aqui. Esse cara aqui. Tirar esse cara aqui também. Na verdade, o que eu quero fazer... Aliás, eu só deixar esse cara comigo, tá? Vou colocar aqui, DDD. Então eu quero adicionar o DDD a todos os telefones, tá? Vou dar um exemplo, tá, gente? Eu poderia simplesmente fazer com update. Mas imagina que eu teria que interagir com a tabela. Então eu crio aqui o meu cursor. Eu só precisaria necessariamente do meu código. Aí eu faria isso aqui, ó. Fábio, só uma perguntinha rápida ali sobre os parâmetros que eu tô vendo que você tá colocando em variáveis também, e eu vi no ambiente do IFS. Por que você coloca um underline no final? É um padrão. É um padrão que a IFS definiu do foundation dela. Não é uma obrigação, não é nada. Você pode, de repente, encontrar outros sistemas em Oracle que não usa essa notação, esse underline. Mas o IFS de padrão ele usa dessa maneira. É um padrão, tá? Para tudo que for custom, eu coloco underline, então? Sim. Tá certo. Aqui, ó. Então, ó, eu vou fazer um for aonde? No cursor. Eu posso fazer isso aqui, ó. Que é o que mais vocês vão ver acontecer. Ó. Aí eu vou fazer update cliente set telefone igual DDD mais o telefone. Where código igual a reg.código. Vou explicar o código para vocês, tá? Embora eu acho que vocês talvez até já tenham entendido. Então o que eu fiz, ó. Esse verificar, ele é o quê? Ele é um cursor.
Quando eu faço isso aqui, for reg ou rec, tá? Essa variável, lembre-se que é igual ao counter. Quando eu coloco ela aqui, ela já assume que ela vai ser do tipo linha desse cara aqui. Tá? Eu não preciso declarar ela, mas eu poderia até declarar ela. Por exemplo, essa linha cliente serviria aqui, por exemplo. Tá? Essa linha cliente que é do tipo verificar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um for em cima do cursor. Tá vendo? E vai fazer um update em cada cliente, setando o telefone, atualizando cada cliente, onde o código da tabela cliente tem que ser igual o código que ele está interagindo com o cursor. Tá? Eu poderia fazer esse cara assim. Então, isso é a interação que vocês mais vão encontrar. Aí você fala assim, ô Fábio, mas qual o problema de usar um select? Nenhum. Algumas coisas a gente usa que são os padrões mesmo que a FS usa, mas não teria. Tanto que existem lugares do FS que você pode encontrar um select, tá bom? E até um select montado de maneira dinâmica, onde ele vai montando quais campos ele vai precisar de acordo com os parâmetros que ele recebe. Mas isso aqui, ó, é o que a gente mais vai encontrar. Opa. Padrão dentro do IFS. Respondi a pergunta de vocês, embora talvez não seja uma pergunta satisfatória do tipo é o padrão, mas ficou claro para vocês isso? Ficou, deu pra entender. Dá pra entender o padrão. Legal. Vocês vão ver que tem muita coisa lá que a gente pode seguir o padrão. Em alguns momentos, em alguns projetos, a gente provavelmente vai ter um projeto no meio do ano que tem isso, eles fazem uma coisa que chama Quality Assurance. Né? A gente chama de QA. O que é isso? Você desenvolve, submete isso para a IFS, a IFS analisa o código para ver se está dentro do padrão. Se não está, eles devolvem o código. Por isso que é tão importante a gente se preocupar em seguir o padrão. Declaração de variável, indentação, comentários. Vocês vão ver que tem muito comentário. Tudo que a gente faz é comentado para saber quem fez, quando fez, qual pacote que está a alteração e o que foi feito. Então, tudo isso daí faz parte do padrão IFS de desenvolvimento. Tá bom? Tudo bem, tá certo. Ok. A última coisa que eu vou explicar para vocês hoje, PLSQL, para encerrar. Daí vocês vão ficar com os exercícios para vocês trabalharem em cima deles. Package. É um conceito até que simples, tá? Mas é importante entender bem. O que é package no IFS, no Oracle? A package, como o próprio nome diz, é um pacote onde você encapsula dentro deles vários métodos. Vários métodos. Então você coloca lá dentro os métodos ou os procedimentos que você desenvolveu. Então, por exemplo, no cenário que a gente está, eu vou criar aqui uma package chamada o quê? Cliente API. Tudo esse código aqui a gente não usa. E aí ele cria um package spec e um package body. Vou explicar exatamente o que é cada um. O package spec fica a declaração dos métodos meus que são públicos. Ou seja, você consegue executar de uma outra package, da tela do IFS, de qualquer lugar. Tem métodos meus que são privados. Só a própria package executa. Tá? Então, por exemplo, todas essas procedures que eu criei, ó, setName. Vou pegar esse setName, vou copiar ele aqui, ó. Só que como eu não estou criando uma procedure, eu só estou declarando ela, eu vou jogar ela aqui no meu, na package body. Vou compilar. Compilou com sucesso. Eu venho aqui na minha package e dou um refresh. Olha lá, Client API. É package body, Client API. O que tem na minha package spec? Tá? Sempre que você vai abrir aqui, ó, ele tem view spec body e edit spec body, tá? Se você dá só edit, ele vai abrir só a spec. Só isso, só a spec. Deixa eu fechar isso aqui, de tela aqui, para ficar mais fácil de explicar esse conceito. Então, você
Vamos lá. Eu venho aqui e dou um edit. Só abriu a spec. O que eu tenho aqui na spec? Nada. Quer dizer que eu não consigo executar nenhum método da minha package client API. Se eu olhar na body, olha lá, eu tenho uma procedure aqui, ó, setName, mas ela está inacessível porque eu não coloquei ela na spec. Eu posso abrir as duas, tá? Geralmente a gente edita as duas para visualizar. Então, ó, view spec body. Edit, né? Porque eu quero alterar ela também. Edit que tá aberto, mas não tá spec body. Legal. Então, olha, eu tenho aqui o meu client API, eu tenho a minha setName. Eu também quero fazer o quê? Eu quero botar a minha função getName. E eu pego ela aqui, ó. GetName. Minha função, né? Function. Legal. Compilo, ó, compilado direitinho. Só que se eu tentar, por exemplo, chegar num qualquer lugar, pode ser no C Sharp, no ASP.NET, em qualquer lugar, e fazer assim, client, API, ponto. Não vai me mostrar nada. Eu não consigo executar nada dela. Por quê? Porque ela só está aqui na body, que é onde fica o meu código fonte efetivamente. Ah, mas eu quero que pelo menos a setName ele veja. Eu venho aqui, pego a declaração da setName e coloco na spec. Tá? Compilo. Legal. Se eu tentar ver esse cara aqui agora... Ah lá. Agora você carregou. Ah lá. Agora eu tenho a procedure setName. Então eu consigo encapsular tudo que eu desenvolvi dentro de packages. O IFS só trabalha com package. Ele não tem uma procedure e uma function solta no banco que não esteja dentro de uma package. Qual é a vantagem da package? Quando a package você consegue modularizar ou componentizar as ações, os métodos, as procedures, as funções de um determinado módulo ou componente do seu sistema. Então, por exemplo, eu posso ter uma package Client API que faz tudo referente a cliente. Eu posso ter uma package que chama Fornecedor API, que faz tudo referente a fornecedor. Eu posso ter uma package Faturamento API, referente a faturamento. Posso ter uma package Contabilidade API, Fiscal API. Posso criar. API é um padrão que o IFS tem. Todas as packages terminam com API, tá? Então eu poderia ter modularizado tudo isso. Qual a vantagem? Primeiro, a organização. Você consegue organizar o teu código e sempre que você for procurar alguma coisa, você sabe mais ou menos onde vai estar. Uma segunda vantagem. Quando você chama o método que está numa package específica, aquela package toda é carregada em memória. Ou seja, quando você está mexendo em cliente, já entende-se que você vai fazer atividades relacionadas a cliente, que vão envolver várias procedures, que estão aonde? Na Client API. Quando você chama ela, ele carrega ela inteira em memória. O acesso fica mais rápido aos métodos. Então, por isso que no IFS, tudo que a gente faz utiliza package. A package nada mais é do que você unificar os teus métodos, as suas funções, todas num objeto só, e esse objeto você tem uma organização melhor, e quando você faz o uso de algum método dele, você tem ele carregado em memória, e os demais métodos também, para você ter um uso mais rápido, né? Uma otimização. É assim que funcionam as packages. Tudo que a gente faz no IFS vai ser sempre em cima de packages, tá bom? Eu tô com uma dúvida. Todo atributo você vai criar uma package com funções daquele atributo? Atributo você diz campo ou atributo? A tabela, desculpa, falei. Ah, tá. Entidade, eu ia falar. Isso, entidade. Sim. Você vai ter uma package para aquela entidade. Toda entidade vai ter uma package.
Porque naquela package daquela entidade vão estar todos os métodos. Tanto os métodos CRUD quanto os métodos de negócio, alguma funcionalidade. Às vezes a gente cria packages que não são necessariamente associados à entidade. Então, toda entidade tem uma package, mas nem toda package tem uma entidade. Vou dar um exemplo para você. Imagine que você tem uma package que calcula um exemplo bem que dá para abstrair isso daí. Ah, legal. Imagine que você tem uma package que chama Web Service da Secretaria da Fazenda. Esse Web Service só faz o quê? Ele ele acessa a Secretaria da Fazenda para confirmar o CNPJ. Só que o que acontece? Eu tenho cliente que usa CNPJ, e tenho fornecedor que usa CNPJ, e tenho transportadora que usa CNPJ. Esse método, ele não necessariamente está associado a uma tabela, ele só vai retornar para mim se o CNPJ é válido ou não. Então eu crio uma package que a gente chama de UTL, que é uma utility. Ela é uma package utilitária, que você tem métodos nela para serem usados, mas ela não está associada a uma entidade tabela. Então toda entidade tabela tem uma package, mas nem toda package vai ter uma entidade tabela. Ficou claro essa questão de que às vezes você pode ter uma utility e tudo mais? Ficou bem claro. Ah, legal. Excelente. Então, gente, para isso que serve a package, tá? A package serve para mim conseguir trabalhar dessa maneira. Então, quando vocês estiverem em FS, vocês vão ver que vocês não vão abrir procedures ou funções diretamente. Vocês vão sempre ver elas, corrigir elas, mexer nelas dentro de alguma package. Tá? É o padrão do IFS de desenvolvimento. O que eu confesso para você, acho muito bom. Agiliza e facilita muito a vida da gente, do desenvolvedor. E a última coisa, que eu disse que era a última coisa para os packages, mas não era, eu estava só de brincadeira com vocês, são views. Então, o que são views? As views nada mais são do que materializações da visualização das tabelas. Ou seja, eu quero fazer uma visualização de determinada maneira de uma tabela. É um select, mas eu não quero ficar executando esse select toda vez. Eu quero criar uma view. Porque esse select aí já vem formatado, já vem com todos os dados. Eu posso dar permissão para essa view. Às vezes você tem uma view, vamos supor, tá? Eu tenho o meu faturamento. Legal, meu faturamento, tudo mais, minhas vendas. Eu quero que o meu cadastro, meu sistema, minha empresa, meu setor de cadastro, ele possa saber quantas notas fiscais foram emitidas para determinado cliente. Porque, baseado nisso, ele vai colocar uma rotina de atualizar o cadastro do cliente ou não. Por exemplo, um cliente fatura uma nota por mês, uma nota a cada 6 meses, então eu tenho que fazer uma verificação dele a cada 3, 4 meses. Agora, um cliente que fatura semanalmente, não, eu vou colocar uma rotina de 15 dias. Mas aí ela só quer saber o nome do cliente e a quantidade de nota. Só que ela não pode saber valor de nota, quando essa nota foi emitida, ela não tem permissão para ver isso. Então o que eu faço? Eu crio uma visualização e aí eu dou permissão para ela visualizar. Essa visualização vai mostrar o quê? Só vai mostrar o código do cliente e quantas notas ele emitiu nos últimos 6 meses. Então, por exemplo, vamos supor que no nosso caso aqui, a gente só tem a tabela de cliente, né? Mas eu vou pegar aqui, eu tenho a tabela de cliente, select asterisco from, cliente, né? Então vamos supor que eu quero fazer o seguinte, eu quero deixar isso aqui formatadinho assim, ó. Código. Código. Nome. Aí o nome. Legal. Essa coluna vai chamar coluna 1, que é um relatório, tá? Vamos supor, vou chamar no relatório. Coluna 2. Legal. Pode ser cara. Olha lá, formatou. Código 1, 2, 3, 4, 5, nome. Legal. Aí que eu faço aqui? Puxa, mas eu não vou ficar rodando a select toda vez. Até porque eu quero dar permissão
Se eu for ter que dar permissão aqui, eu vou ter que dar permissão para ele fazer select na tabela, mas eu não dou permissão para meus objetos de banco de tabela. Então eu dou um create or replace view cliente underline VW. Pronto, criei. Quando eu pegar a minha view, fecho tudo aqui. Agora eu posso fazer isso aqui, ó. Eu tenho uma select compilada, pronta, numa view, e eu posso dar permissão para quem eu quiser dessa view. A pessoa vai ter permissão para ver os outros dados? Não. Só essas duas colunas. Então aí eu consigo controlar os meus acessos de uma maneira melhor e muitas vezes em relatórios complexos eu consigo criar uma view que atende, né, a uma demanda de um relatório, e os relatórios do IFS são criados muitas vezes em cima de view. Então eu consigo criar uma visualização para o cliente, dar a permissão para ela e deixar isso pronto, não tendo que ser executado o select toda vez. Eu já tenho isso pré-compilado. Se eu tentar visualizar a minha view, tá lá, ó. Eu código direitinho. Posso mudar, posso colocar o where e posso inclusive fazer o where nela. Eu posso vir aqui e fazer assim, ó, where call1 igual call2 like teste percentual rodei, olha lá. Tá prontinha a minha view. Toda entidade, tabela no IFS tem uma view pelo menos, mas geralmente tem mais. Alguma dúvida na questão da view? Não, ficou tranquilo. São selects já, tipo, pré-pronto, né? Que você consegue ter um melhor controle pra pessoa não ver a tabela inteira. Deu pra ter uma noção boa. Isso, exatamente isso. Bom, gente, tem mais alguma coisinha ou outra de PLSQL que eu quero passar para vocês, mas o que vocês precisavam para conseguir dar continuidade aos exercícios, às atividades, fixar isso, já foi. O que vai acontecer? Eu vou deixar os exercícios com vocês, vocês vão trabalhar nesses exercícios, provavelmente o Wesley vai ter amanhã de manhã para trabalhar e o Rafael vai ter a parte da tarde, né? Então, vai ser parte da revisão que vocês vão fazer. Provavelmente o Vander ou o Douglas vai conduzir essa revisão e no fim do dia o Boeira vai trocar uma ideia com vocês para pegar um feedback de como vocês se saíram, o que vocês acharam, como é que vocês estão se sentindo. Eu não vou estar amanhã, mas se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem procurar o Douglas ou o Vander, ou mesmo o Celso. E há uma coisa muito grave ou preocupante, vocês me mandam um zap, que daí assim que eu puder eu respondo para vocês, a gente troca uma ideia. Eu vou mandar no e-mail de vocês agora os exercícios para vocês fazerem, aí vocês podem trabalhar nisso amanhã. Certo. Tá bom? Tudo Você bem. vai mandar no nosso e-mail pessoal ou no do local web lá? Eu vou mandar no local web. Pode ser? Pode. Pode. Então vou mandar do local web, vou mandar inclusive agora para mim não esquecer. Só vou encerrar aqui. Isso, encerra a gravação, pode encerrar.